Oi, gente. Olha só. Tô dando uma olhada aqui na internet, umas notícias, enfim, dando uma pesquisada geral, sem nenhum propósito específico, né? Aí me pego com uma reportagem da Folha de São Paulo, falando que o Bolsonaro vai à igreja como candidato e pode ser enquadrado por propaganda irregular. Presidenciável do PSL subiu no púlpito da Igreja Batista, atitude frequentada pela esposa. Bom, aí depois vocês acessem lá e leiam a matéria. E o que eu queria falar a respeito disso, né? Que é algo que está acontecendo, que está muito presente na política, é um tipo de discurso que é muito utilizado pelos candidatos. E só porque isso gera voto, gera uma aproximação com os eleitores, com o brasileiro comum, já que a grande maioria dos brasileiros é cristã e enfim, tem uma religião, são muitos os evangélicos no Brasil. O Brasil, assim, deixou de ser um país predominantemente católico para ser um país evangélico. Então, os candidatos que sempre falam aquilo que o povo quer ouvir acabam se utilizando da retórica da religião, evocando Deus, etc. e tal. Bom, o próprio Bolsonaro diz aqui, né? Ele mesmo diz. Quer ver? Ele diz que ele não é protestante, ele não é evangélico. Mas, deixa eu achar aqui onde que esse estrupício fala isso. Aí ele diz assim, o Estado pode ser laico, mas eu sou cristão, né? Muito personalístico. Ele como um presidenciável, ele tem que respeitar não só respeitar a lei que proíbe em espaços públicos fazer campanha política, como em espaços públicos assim como igreja, estádios, lojas, é proibido fazer campanha, e ele não respeita isso, e também não respeita a questão do Estado laico, e que ele, supostamente, se presidente, vai representar esse Estado laico, vai ser presidente de um país e precisa não se apoiar em religião nenhuma para tomar as suas decisões. E ainda que não haja uma proibição expressa de candidatos usarem o púlpito de templos para pedir voto, coisa que está muito corriqueira na política nacional, ou mesmo do padre ou pastor declarar apoio a um candidato, hoje a jurisprudência caminha para o reconhecimento de abuso decorrente dos recursos econômicos, da estrutura e dos veículos de comunicação das igrejas. Ou seja, as igrejas têm um grande alcance e as igrejas são instituições supostamente sem fins lucrativos. Elas então não podem fazer aí campanhas, doar o seu espaço para que políticos subam ao púlpito e façam campanha política, né? Tá errado isso daí. E esses políticos, gente, como o Bolsonaro, deixa eu achar aqui que ele diz que ele é da igreja, ó. Chamei à frente um candidato à presidência cuja mulher é membro da nossa igreja e ele é católico. Ou seja, ele é católico, a mulher é da Igreja Batista e, na verdade, eles não são nada, né? Na verdade, esses candidatos, eles são os grandes ateus. Esses candidatos que evocam Deus só para ganhar voto, eles são, na verdade, os ateus. E a população, o eleitorado cristão, tem que saber que essa gente evoca o nome de Deus sem nenhuma responsabilidade, sem respeitar a fé, sem respeitar a própria religião, sem respeitar a Deus. Porque isso para eles é simplesmente para ter mais voto, para fazer pose de que são cristãos e de que têm uma vida correta e de que são a favor da família e dos bons costumes. E isso daí, gente, é retórica, é demagogia, é só para ganhar voto. A gente tem que parar de votar em pessoas que aparentam ser aquilo que não são. Porque o verdadeiro cristão, ele não faz política. Ele simplesmente cuida da tua igreja, cuida dos seus fiéis
ele está mais ligado a uma questão espiritual do que uma questão política. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O verdadeiro cristão, ele sabe disso. Ele respeita a política, porque a gente sabe que é através da política que dá para fazer as mudanças, que dá para a gente, participar da melhoria do país, etc. e tal, mas infelizmente muita gente utiliza da política para se corromper, para fazer corrupção, para o lucro pessoal, para projeção dos seus próprios projetos pessoais. Mas enfim, é a política, e somente a política, como diz o Ciro Gomes, que pode mudar algumas coisas. As coisas mais principais que precisam ser feitas é a política que viabiliza. E esses candidatos que se dizem cristãos, eles usam o nome de Deus, mas na verdade eles são ateus. Eles são ateus. O Bolsonaro, ele é ateu. Porque como que alguém que se diz cristão pode ter um argumento de ódio tão grande como o Bolsonaro tem? Preconceituoso, racista, né? Basta a gente parar e pensar um pouquinho se isso está alinhado com os valores da igreja, com os valores de Cristo. Isso não está. O Bolsonaro, ele não tem nada a ver com os valores de Cristo. Isso daí é só uma atuação que ele faz para vender uma imagem que ele não, que a pessoa dele de fato não faz jus. O Bolsonaro, ele não é nem sequer católico e tampouco cristão. Ele é um ateu. Ele é um ateu que utiliza da igreja para fazer campanha política. Ele transgride duas leis. A lei dos homens, que não permite isso, né? Lei eleitoral não permite isso. E ele transgride a lei de Deus, que também não é, né, moralmente certo utilizar a fé dos cristãos e utilizar o púlpito da igreja para fazer política, que é algo humano, é algo dos homens. Dai a Deus o que é de Deus. Né? O que Deus quer da gente? Será que Deus quer isso da gente? Eu tenho para mim que essas figuras políticas como o Cabo Daciolo, como o Bolsonaro e outros também, outros pastores, como o Bispo Macedo, como o Malafaia, eles são os verdadeiros ateus, eles riem de Deus. E se você é cristão, se você acredita em Deus, se você tem aí a sua fé, não ligue isso à política, porque a política é suja. É lógico que os candidatos, e eu sou candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo, 5407, pelo partido Pátria Livre, eu quero fazer a diferença, eu quero ir lá com uma outra concepção, com um ativismo, com a alma, mas a gente sabe que a política é suja. A política esconde interesses muito sujos, muito humanos. Então não é justo a gente misturar Deus, a gente misturar a religião, independente de toda a crítica que eu tenho à religião cristã, à religião católica, a Igreja Católica, desculpa, e a religião cristã ao longo da história, né, que vocês conhecem aí, os meus textos, etc. e tal. Independente dessas críticas, eu estou dizendo aquele que acredita, e aquele que acredita nos valores de Cristo, gente, não vota nesses candidatos que vão à igreja e usam o nome de Deus. Não votem neles. Eles não fazem jus à moral cristã, eles não fazem jus aos valores de Cristo. Eles são os verdadeiros ateus. E pior, eles riem da cara de Deus, eles riem da cara de Jesus, eles riem da tua cara. Você que é fiel, eles estão rindo da sua fé. Não votem nessa gente, não misture a sua fé com política, porque a sua fé é pura e a política não. Tá bom? É isso aí. Tchau, tchau, gente.